Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar com uma pessoa, né? Conversar com um parceiro, uma pessoa que, enfim, está se transformando num amigo até. Mas antes de falar com quem a gente vai conversar, eu quero pedir a todas, todos e todes que se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem o vídeo, esse vídeo, os outros vídeos. Se inscrevam se não se inscreveram, se já se inscreveram, chama as pessoas para se inscreverem no canal, para aumentar o nosso número de pessoas inscritas, para que a gente possa continuar fazendo o nosso trabalho, né? E aqui, sem mais delongas, eu quero chamar, né? Depois eu falo no final para seguir as redes sociais, as coisas todas, né? Mas eu quero chamar aqui, sem mais delongas, este parceiro que é Rafael Molinari, que é um escritor que já publicou 2 livros com a gente, né? Com a editora Literação. O primeiro livro que ele publicou com a gente, Fragmentos de R, a gente já conversou, né? Já fez um vídeo aqui conversando sobre esse livro. E a gente vai hoje então falar sobre o segundo livro que ele publicou com a gente, que é o livro de contos Definições do Inferno. E aí, Rafael, tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom, olá, Romão. Eu vou falar boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário de quem assistir. Primeiramente, bem-vindas, bem-vindos as pessoas que irão assistir esse vídeo. Espero que todos apreciem, gostem dessa nossa conversa sobre literatura, escrita, produção de textos, enfim, sobre arte e literatura. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E obrigado pelo convite. É isso aí. Bom, Rafael, é o seguinte, então, como eu disse, né, o Definições do Inferno é o seu segundo livro publicado pela editora Literação, né? Para nós, sempre foi uma honra você ter escolhido a nossa editora para publicar seus livros. A gente já falou bastante aqui sobre Fragmentos de R, o primeiro livro, né? E agora o Definições do Inferno, um livro de contos. Que além da gente ter feito a edição, você me deu de presente e escreveu o prefácio desse livro. Mas eu não vou falar sobre ele agora, não. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ele. Por que um livro de contos? Por que Definições do Inferno? Enfim, fala um pouquinho sobre esse livro pra gente. Bom, vamos dividir em duas partes a pergunta, né? Primeiro, porque o gênero, porque contos. Em segundo lugar, porque é o título do livro, né? No caso de um livro de contos, a gente chegou a conversar um pouco, quando a gente conversou sobre o primeiro livro publicado pela editora, o Fragmentos de R, um romance, meu primeiro livro publicado. Eu cheguei a comentar sobre o meu interesse, desde que eu me dedico à escrita e à literatura, meu interesse em produzir nos mais diversos gêneros textuais ou gêneros literários. Desde que eu comecei a escrever, escrevendo poesia, depois alguns contos, novelas. Alguns textos são mais experimentais, textos ensaísticos, dramatúrgicos. Então, por que um livro de contos agora? Eu só posso responder porque o meu interesse pela escrita, ele abrange os diversos gêneros literários. Então, ainda tenho outros textos a serem publicados ainda. Enfim, essa faz parte do meu processo criativo. Eu acho que ele não conseguiu se fixar num gênero específico, assim, desde que eu me entendo como alguém que se dedica à escrita, eu escrevo nos mais diversos gêneros. No caso então, por isso, um livro de contos também. No caso específico do título, eu posso dizer que quando eu me dedico a certos gêneros, eu tento focar em alguma questão que possa me servir de horizonte. No caso dos contos, eu sempre tento pensar em certas situações específicas. E por algumas questões, algumas angústias, reflexões, eu me dei conta que muitos dos textos que eu escrevi, eles tinham situações, às vezes complicadas, angustiantes, às vezes um pouco violentas, pesadas. A gente pode chamar de situações infernais. E depois de um certo tempo, compilando um texto, depois outro, organizando, escrevi um texto específico, um pequeno conto, que está presente no livro, intitulado Definições do Inferno, e percebi, na verdade, que aquele texto, em especial para mim, pelo menos no meu entendimento, resumia a ideia do livro. Era um texto que resumia a ideia de várias situações infernais. Então, eu diria que não foi proposital, mas quando eu escrevi aquele texto, organizando o livro, eu percebi, olha, esse texto
ele serve para o conjunto de contos. Vamos dizer assim, esse título específico deste conto serve para os textos do livro. Então foi mais o acaso, digamos assim, do que propriamente proposital. Eu não escolhi esse texto, mas depois que que esse conto específico estava pronto, eu percebi, é o melhor possível para o livro, assim, para o título do conjunto de contos. Resumo é isso. Entendi. Bom, eu sou suspeito para falar do livro, né? Porque eu sempre falo que a minha grande alegria em ser editor é que eu começo a ler livros, né? Eu tenho lido muitos livros justamente porque são os livros que a gente edita aqui e eu faço questão de ler todos os livros até antes de começar o processo de edição, né? Até para ver qual é o caminho que o processo de edição vai seguir, enfim, né? A gente tenta sempre fazer esse processo de edição a partir da, do próprio conteúdo do livro, né? Então, sou meio suspeito para falar do Definições do Inferno, porque, assim, enfim, eu já tinha gostado muito do Fragmentos de R e o Definições do Inferno, para mim, é. Eu vou começar dizendo assim: para mim, ele é o Fragmentos de R fragmentado. Ele é como se você pegasse a história do Fragmentos de R, explodisse, jogasse uma bomba no Fragmentos de R. O Fragmentos de R não, não, não a história do Fragmentos de R, não o personagem que já é fragmentado, mas a história do Fragmentos de R, a narrativa do Fragmentos de R explode, e aí esses cacos dessas narrativas você retrabalha no Definições do Inferno. E eu digo isso porque a primeira coisa que eu queria que você falasse especificamente sobre o livro é isso. Existem muitas referências do Fragmentos de R, do romance Fragmentos de R, nos contos do Definições do Inferno, né? Tem até um conto que é exatamente uma descrição mais detalhada de algo que acontece num capítulo, de uma exposição que eles visitam num capítulo lá do Fragmentos de R. Essa exposição aparece detalhadamente num conto do Definições do Inferno, né? Essa referência explícita, existem muitas outras referências implícitas no Definições do Inferno do que remetem a fragmentos de R. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre os dois livros, né? Essas referências que quem leu Fragmentos de R e leu Definições do Inferno vai conseguir reconhecer. Para começar, só para retomar o que você falou nessa comparação entre os dois livros, eu concordo, e isso tem um pouco a ver com, como eu falei agora há pouco, com a minha busca por um certo horizonte, quando eu trabalho um gênero literário específico. No caso do Fragmentos de R, pelo menos, é importante já falar de início, né? A gente sabe hoje em dia, quem se dedica à literatura, que essa classificação, essa divisão em categorias, em gêneros específicos, ela é um pouco complicada, ela é arbitrária, ela é fluida, ela varia historicamente. Fala romance, novela, conto, teatro. A gente sabe que é meio complicado, os textos têm um grau de abertura maior. Eu digo que eu uso essas ideias como método, como horizonte para tentar trabalhar, mas não que eu me aferre a isso e acredite nisso. Eu sei que é mais complicado, é mais amplo, né? O texto ele pode ser poético e dramatúrgico, pode ser um conto ao mesmo tempo, enfim. Mas no caso do Fragmentos, para mim, na produção de um romance, ele é um romance estilhaçado, mas a personagem principal, e isso para mim é característico dos romances, serve como unidade. Então, pelo menos o R, ainda que a figura seja um pouco nebulosa, ela não seja uma figura íntegra, o R, a vida dessa figura, é um fio condutor. Então, ele é um romance estilhaçado, mas a gente tem uma personagem, e essa personagem serve mais ou menos como unidade para um romance. No caso específico de um livro de contos, quando eu vejo esses textos narrativos curtos, que a gente chama de contos, o que eu vejo mais são pequenas situações às vezes absurdas, catastróficas ou violentas, mas não há propriamente uma unidade. Então, é como no caso do livro de contos, ele parece mais estilhaçado, mas eu acho que é um pouco intencional, porque são pequenas visões ou definições do inferno desse mundo infernal. São pequenas situações, na verdade, não há propriamente
um fio condutor, a não ser a semelhança entre essas situações. E aí, indo agora um pouco mais além, o que eu posso dizer é que ao longo dos anos de produção, não foi propriamente intencional, mas isso aconteceu, eu comecei a colocar alguns personagens, algumas situações, eu vou chamar dentro de um universo comum. Então, como eu levo muitos anos produzindo os livros antes de publicá-los, antes de publicar o Fragmentos eu já tinha definições praticamente prontas, outros livros também já prontos. Então, nesse processo mais extenso de escrita, vamos dizer assim, acho que eu acabei criando um mundo, um universo comum das várias situações e vários personagens. Isso, na verdade, já está até claro assim na minha cabeça. Há um outro romance que eu sei que ele se passa num período futuro ao mundo do Definições do Inferno, por exemplo. É como se fossem todos compartilhassem o mesmo mundo. Não quero parecer megalomaníaco, assim, mas eu sei que o Balzac fez isso na comédia humana, né? Ele criou um grande universo ali no qual alguns personagens vão e vêm, retornam, aparecem num romance ou no outro. Seria um grande universo no qual os meus textos narrativos, as personagens elas vão aparecer e reaparecer. Então a ideia seria essa, assim. Entendi. Bom, vamos lá. Ainda falando um pouco sobre a forma, porque depois eu quero falar algumas coisas sobre o conteúdo. É, Você tem uma escrita que eu chamo, que a gente pode chamar de escrita imagética, né? Você brinca imageticamente com a escrita, através das fontes, através do tamanho, da distribuição das palavras na página, enfim, né? No Fragmentos de R, isso aconteceu muito, até porque o Fragmentos de R é um livro que não tem nenhuma ilustração. Toda a parte magética ela está incorporada ao texto. Ela tem uma imagem, né, num dos capítulos, mas que acaba sendo incorporada ao texto e o restante é um desenho da distribuição do texto na página, tamanho, essas coisas. No Definições do Inferno, existem ilustrações, aliás, belíssimas ilustrações feitas pela Jaque, né, pela Jaqueline Hirsch, sua companheira, que também fez a capa tanto do Fragmentos como do essa capa que a gente está vendo, né, a capa do Definições. E aí, o que eu percebi é o seguinte: no Definições do Inferno, existe esse jogo imagético das palavras, mas ele é menor do que no Fragmentos. Porque no Definições do Inferno, as ilustrações meio que fazem esse papel de construção imagética dos discursos ou das narrativas dos contos. Isso foi pensado justamente porque as ilustrações fariam parte do livro, ou foi uma coisa que aconteceu sem querer, vamos dizer assim, e aí as ilustrações vieram. Quer dizer, essa diminuição do trabalho imagético das palavras com as palavras, né? No Definições do Inferno, em relação ao Fragmentos de R, tem relação com a presença de ilustrações no livro ou é só uma coincidência? Nesse caso é só uma coincidência mesmo, assim, porque como eu digo, como eu já disse, assim, esse texto, alguns textos também têm 12, 15 anos, assim, faz um bom tempo que eu escrevi, pelo menos a primeira versão de alguns contos. Então esse caráter na fonte mesmo, assim, menos imagético, assim, não tem a ver com as ilustrações, não foi pensado, assim. Entretanto, bom, agradeço enormemente a minha companheira Jaqueline Reich, que fez a capa do segundo livro e fez as imagens, também as ilustrações do livro. Belíssima. Já há algum já há algum tempo a gente trabalha junto, ela trabalha como arte educadora e artista visual, e a gente tem um coletivo no qual a gente trabalha, faz trabalhos que misturam imagens e palavras. E ao longo de alguns trabalhos e ao longo de algumas conversas, eu conversei com ela, pedi, eu senti que esse livro em especial, tem várias situações diferenciadas. Eu não trabalho tanto as fontes aqui, mas eu quero acreditar que eu consegui trabalhar um pouco estilos diferenciados para tratar certas situações, às vezes mais engraçados, de novo, às vezes mais sérios, mais diretos. Enfim, a gente percebeu que a diversidade de contos, ainda que tenha as situações infernais como um mote,
ela permitia também trabalhar, ampliar, vamos dizer assim, eu percebi assim, era possível ampliar, vamos dizer assim, as interpretações do livro, o modo de ler os contos. E as imagens dela, a gente conversou, para mim caíram maravilhosamente bem. E a ideia, isso é importante dizer para quem adquiriu o livro, era que não fossem ilustrações no sentido didático. A gente conversou, a gente não queria que fossem ilustrações no sentido didático, seriam você lê um texto e aquela imagem ilustra exatamente uma cena, quase que tentando mostrar aquilo que você leu numa descrição. Na verdade, a ideia é que haja um diálogo entre essas imagens, que elas evoquem muito mais uma sensação, um processo de descoberta. Elas têm até um caráter enigmático mesmo, como um ponto de partida para ler o texto que vem em seguida. Mas a gente percebeu, eu falei para ela, conversando, que no caso desse livro, o diálogo entre textos e imagens seria muito mais proveitoso, digamos assim. Mas não foi intencional, assim, a diminuição da brincadeira com as fontes. Mas quero acreditar que deu tudo muito certo, caiu muito bem, assim, eu fiquei Sim. satisfeitíssimo, assim, com a relação entre as imagens e os textos. Sim, e obviamente o jogo imagético do texto ainda permanece, ele não foi totalmente, né? Mas ele só em relação ao fragmentos de R é que ele diminuiu. Mas ainda falando das ilustrações, você falou uma coisa que é interessante e que corresponde muito bem, né? A gente conversando na época da edição do livro, o posicionamento das ilustrações e tal, né? Para tentar evitar esse caráter didático. Ah, então coloca antes de um conto, depois de um conto, tal, né? Para evitar esse caráter didático da imagem de que a pessoa vai ler o conto e ver a imagem, ou ver a imagem e ler o conto depois, enfim, né? E assim, apesar das ilustrações estarem estrategicamente colocadas, eu diria que elas são ilustrações que carregam referências, cada uma delas carrega referências de mais de um conto, de todos os contos, enfim, né? Então, se você pegar a última ilustração que está lá no fim do livro, você vai descobrir alguma referência lá do primeiro conto, né? Enfim. Então, assim, as ilustrações, o que eu acho interessante nas ilustrações, e aí chamando a atenção de quem tiver curiosidade de ler o livro, né? Adquirir o livro e ler o livro, é isso. As ilustrações elas têm uma referência forte do momento em que elas aparecem no livro. No entanto, essas referências elas se espalham por todos os contos, né? Que você pode falar sobre isso? Vamos lá, não sei se é. E é exatamente isso, porque acho que o resultado dessas ilustrações, as ilustrações elas são resultado das nossas conversas. Assim, eu conversei muito com a Jade, com a minha companheira, e a gente queria, eu pedi, eu falei o que eu imaginava inicialmente, e ela concordou. Como eu falei, como a gente não queria imagens didáticas, no sentido da descrição de uma cena, a ideia é que cada imagem, no fundo, ela evocasse, eu posso dizer assim, a atmosfera do livro. Então, no fundo, a ideia é essa mesmo, assim, por mais que cada imagem ela esteja, enquanto a gente vai folheando o livro, atrelada a um conto, o fato é que, no fundo, cada imagem ela traz uma sensação, uma atmosfera que pode se relacionar com outros textos do livro. Então, no fundo, é mais um diálogo entre essas imagens e os contos, e propriamente o que a gente poderia chamar de ilustração tradicional. Só para falar, isso tem um pouco a ver também com, volto a dizer, a gente tem esse trabalho enquanto um coletivo de arte que trabalha principalmente fotocolagem digital, colagem, vídeos também. A gente trabalha imagens, vídeos e palavras, e a ideia é que não seja, a gente não gosta da ideia que algo seja uma descrição ou muito literal. No fundo, é mais o jogo, é mais a ideia de que aquela imagem dialogue com aquele texto. No caso do vídeo, aquela música vai dialogar com uma certa imagem, que vai dialogar com uma certa palavra, e permitir a quem lê ou a quem vê estabelecer determinadas relações e relações que nós mesmos, isso eu acho maravilhoso na produção artística, assim, às vezes quem produziu não percebeu determinada relação, mas ela pode ser encontrada, assim, para quem olhar atentamente, pode estabelecer certas relações, que às vezes não foram pensadas por nós, assim. A ideia é essa, na verdade, assim,
estabelecer relações e diálogos entre imagens e textos. Quem descobrir novas coisas, que nos diga. Beleza. Agora eu quero falar sobre o conteúdo. Então eu vou usar duas referências, óbvias até quando se trata de inferno ou de definições do inferno, né? Duas referências óbvias e eu queria que você relacionasse, antes de eu falar a relação que eu faço, né? Eu queria que você relacionasse a cada uma dessas referências. Então vamos começar pela primeira. Obviamente, quando a gente fala em inferno, não tem como a gente não lembrar, né, não se remeter à Divina Comédia do Dante Alighieri, né, e os seus círculos infernais. A capa tá aí, tá todo mundo vendo, né? Eu acho que os círculos infernais do Dante estão aí ilustrados na capa de uma maneira muito, eu não diria nem surrealista, eu diria até mais dadaísta, mas enfim, de uma maneira muito, né, metafórica e abstrata. Mas e aí a gente vê, por exemplo, né, se você pensar nos círculos que o Dante descreve do inferno lá na Divina Comédia, você tem lá o círculo dos suicidas, né, você tem lá o círculo dos assassinos, cada, né, e esses círculos aparecem no Definições do Inferno, né? Não enquanto círculos do inferno, mas você tem aí, né? Você tem aí alusões a esses, vamos dizer assim, a esses pecados ou a esses, né? Que podem levar ao inferno. Qual a relação desses contos com os círculos da Divina Comédia do Dante? O primeiro é realmente não há como escapar, assim, falar, escrever um livro sobre o inferno, não há como escapar da influência do Dante. Mas o que eu posso dizer como eu posso dizer? É pensar no contexto de um escritor do século XXI, como eu vou me diferenciar de um autor que escreveu no começo do século XIV ali a Divina Comédia, o Dante. Resumidamente, eu posso dizer o seguinte: o Dante ele mostra o inferno. Falaram muitas coisas, mas para nos ensinar, né, para nos advertir aquilo que não devemos fazer, ele mostra depois, o próprio Dante sobe com Virgílio pela montanha do Purgatório, ele é guiado pela Beatriz nos vários círculos do paraíso. Eu vou ser, assim, eu posso dizer que a primeira diferença é que é um pessimismo. Aqui a gente tem definições do inferno, mas não é uma trilogia, não são 3 livros de contos. Não haverá definições do purgatório nem definições do paraíso. Depende da leitura de cada pessoa, mas vamos dizer assim, Se tem não um caráter mais haverá, não podemos dizer. Pode pode ser ser, né, que mas haja. por enquanto temos só esse. Então, comparativamente, eu vou dizer assim, temos um pessimismo aqui. Mas a segunda questão, eu posso dizer de novo, assim, eu acho que o Dante ele queria, num certo sentido, mostrar para advertir, para levar uma advertência ao leitor e à leitora. Eu vou dizer que no meu caso é mais compartilhar uma visão de mundo. Assim, esses infernos aqui, essas situações infernais, essas definições do inferno, elas estão muito vinculadas. Eu já falei isso uma vez numa fala, assim, eu tenho muitas angústias, principalmente são angústias e questões e dúvidas que me levam a produzir determinados textos. Então, aqui no caso, seriam as corporificações de certas angústias que eu tenho referentes ao mundo contemporâneo, referentes a certos temas como a loucura, a morte, o suicídio, também o absurdo de certas situações, a violência no mundo contemporâneo. Aqui a ideia seria não tanto advertir o leitor ou a leitora, mas compartilhar essas visões, digamos assim. Então, tentar mostrar um pouco imagens que eu, diga-se de passagem, cada um pode ver, interpretar de uma maneira pessoal, mas eu atribuo ao mundo contemporâneo. Ainda que tenha imagens que pareçam mais antigas ou um possível futuro ou estranhas, mas são sempre metáforas ou imagens do nosso mundo. E aqui a ideia seria só mostrar e compartilhar, mas eu diria que eu não vejo salvação aqui nesse livro. Certo, ok. E acho até que realmente
O livro não traz essa questão de esperança, de salvação, de outra possibilidade, né? E aí, pensando nisso, eu vou chegar numa segunda referência. O inferno são os outros. Isso é uma frase da peça Entre Quatro Paredes, do Sartre, né? Onde existem três pessoas presas numa sala, depois de mortas, e que o inferno delas é elas viverem juntas, né? Então, a sala não tem nada de terrível, o inferno não tem nada de terrível, lá fora eles não sabem o que acontece, não tem fogo, não tem nada. Eles vivem numa sala, confortáveis até a sala, né? A sala bastante confortável e tal, só que a convivência entre eles é angustiante para todos eles, para os três, né? Então essas três pessoas que são condenadas a viverem juntas pela eternidade, acabam criando nessa convivência o verdadeiro inferno. Por isso da frase, né? O inferno são os outros. E aí? E essa dificuldade de convivência, essa angústia na convivência, aonde que ela está posta nos contos do Definições do Inferno? Porque ela está lá. Pelo menos para mim ela está lá. Ela tem muitos contos e acho que falar, citar o Sartre agora ajuda a complementar a comparação com o Dante, porque, como eu falei, é um autor do século XXI. O inferno ele não vai ser recheado, digamos assim, de imagens, a gente pode chamar de sobrenaturais, assombrosas, metafísicas. O inferno, no fundo, ele está vinculado a certas situações cotidianas. Um trânsito infernal, por exemplo. A gente sabe uma chuva muito forte numa cidade como São Paulo, por exemplo, uma enchente é uma situação infernal. A violência urbana, ela produz situações infernais. Certas discussões, às vezes familiares também, ou certas divergências que às vezes acabam se exacerbando, elas são situações infernais. Então, no caso da peça do Sartre, por exemplo, não há nada de. Não há os fogos, não há os demônios com os tridentes. É uma sala. Às vezes é uma sala em que você está. Às vezes, vamos dizer assim, você está num saguão de um aeroporto ali há 12 horas. Aquilo ali pode ser uma situação infernal para alguém que está à espera da viagem, ou não vai acontecer naquele dia. Então, voltando, comparando com o Sartre, é isso. Então, em primeiro lugar, são situações cotidianas. Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para visualizar certas situações infernais. Se a gente, infelizmente, a gente olhar ao nosso redor, olhar para o nosso mundo, a gente irá encontrá-las. E no caso da relação com os outros, isso é importante você falar dessa interpretação da peça do Sartre. Aquele inferno, no fundo, ele não vem de fora, ele é criado por aqueles personagens. No fundo, no caso de algumas situações aqui do conto, para mim isso também é muito claro. Assim, o inferno é algo que, como posso dizer, ele não nos chega de fora, mas ele se apresenta, mas nós o criamos. Eu não vou sem entregar certos contos, mas vou falar só os títulos sem entregar, mas a gente pensa no o jovem escritor, o primeiro conto, a própria personagem é capaz de criar a situação. Um conto como entendimento também, uma relação entre pai e filho ali. Então, sem entregar, mas no fundo, assim, a dificuldade de se relacionar com o outro, a dificuldade de entender a si mesmo, ou a dificuldade de saber o que fazer da própria vida, no fundo leva à criação de um inferno pessoal, mas ele não nos chegou de fora também. Isso é eu acho isso importante dizer, é uma outra angústia minha também, assim. A gente muitas vezes tenta atribuir a certas situações da vida, certas dificuldades, a culpabilidade de certas situações, mas muitas vezes a gente cria muitas dessas situações. Eu acho importante dizer que muitos dos infernos que vivenciamos, pelo menos numa certa medida, eles foram criados por nós mesmos. E alguns contos, assim, não há dúvidas, assim, foram as próprias personagens que criaram os infernos nos quais elas mesmas mergulharam depois. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta que talvez você estranhe.
E depois eu, se você quiser, eu até explico o porquê da pergunta, tá? Mas eu vou fazer a pergunta antes e quero que, mesmo que você não entenda o motivo da minha pergunta, tente respondê-la. Definições do Inferno é um livro distópico ou utópico? Tá, eu vou tentar entender primeiro a pergunta. Eu vou dizer que ele não é utópico, porque mesmo que a gente possa atribuí-lo a nenhum lugar, eu atribuo a essas definições, essas visões, como eu disse, elas podem ser exageradas, pelo menos para mim, né, podem ser imagens ou metáforas, mas são imagens, são construções que partem do nosso mundo, do mundo em que vivemos, basta olhar certas situações que acontecem por aí. Eu diria então que elas, para mim, assim, elas estão mais próximas de uma distopia. Seria um certo exagero a partir do mundo em que vivemos. Alguns um conto em especial, posso dizer que para mim ele tem um claro caráter distópico, que é A Escada. Ali tem é uma pequena narrativa, mas ela, para mim, ela retrata uma pequena distopia. É difícil atribuir a época em que se passa aquela distopia, isso é intencional, mas esse conto em especial eu diria uma pequena distopia. Há outros momentos ali em que, em situações que eu vou chamar um livro mais distópico do que utópico. Tá. E eu vou te explicar justamente por conta do conto A Escada, não só dele, mas de outros também, por que que eu falei em utopia, né? Porque a gente tem no senso comum a ideia de que a utopia é sempre algo muito legal e tal, né? E ok, não estou dizendo que não seja. Mas independentemente do juízo de valor que se faça, eu sou uma pessoa que eu coloco a utopia como a possibilidade de construção de algo num ambiente caótico ou distópico. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do Esperando Godot. Para mim, Esperando Godot é uma peça utópica. Ah, Porque apesar de todo aquele caos que eles vivem, e o caos não é um caos dinâmico, porque eles estão só esperando, mas é um caos, porque a vida deles está se dissolvendo ali, né? É como se o mundo inteiro tivesse se dissolvendo ali na espera deles, né? Então muitas pessoas consideram Esperando Godot uma peça extremamente pessimista. Eu considero uma peça utópica, porque no meio desse. E eu não estou negando, vamos dizer, a distopia de Esperando Godot. Mas no meio dessa distopia existe uma lacuna, uma abertura, como se fosse um pequeno tunelzinho onde se pode pensar em construir alguma coisa. Né? Usando bem o é, senso comum, aquela luzinha, existe sempre uma luzinha no fim do túnel ali. Né? No Esperando Godot existe essa luzinha no fim do túnel. E o conto A Escada, para mim, é uma dessas luzinhas que existe no Definições do Inferno. Apesar de ser um conto de aparência totalmente distópica mesmo, e eu concordo com você, eu acho que existem alguns elementos ali, né? A própria sequência de tentativas de se pensar em coisas e tal, já mostram para mim a possibilidade de se sonhar com algo, de se ai, construir algo, de se sonhar com algo. Então eu acho que essas pequenas brechas que o livro dá em vários contos, a gente está usando aqui a escada porque foi o que você usou de exemplo, mas em vários contos existem as brechas, existem pequenas brechas, em alguns mais, em outros menos, em outros nenhum, claro, mas assim, existe no decorrer do livro, em diversos contos, pequenas brechas, pequenas ranhuras nesse muro distópico que é o livro. Essas ranhuras elas deixam transparecer um pouquinho de sonho, um pouquinho de luz, um pouquinho de possibilidade de. Né? Não sei se eu sou uma pessoa
esperançosa por excelência e tento enxergar isso em tudo, né? Mas quando eu vejo uma distopia brava, por exemplo, né? Não sei se você teve a oportunidade de ver a série The Handmaid's Tale, né? O Conto da Aia. Assistia Para mim também. ali é distopia pura. Para mim ali não tem, apesar de eles quererem colocar essas esperanças no decorrer da coisa e no final até, só dando spoiler da série, terminar bem. Mas eu não sei, para mim ali não tem esperança nenhuma. Para mim ali é uma série totalmente distópica, porque eu não vejo nas personagens e nas situações essas. Porque as coisas, para mim, as coisas boas que acontecem são planejadas pelas estruturas de poder e são liberadas pelas estruturas de poder. Entendi, no fundo tá, No tá. fundo, aquilo lá acontece porque deixam. Ou seja, não tem a capacidade de alterar a estrutura, digamos. Exatamente, exatamente. E esses pequenos flashes utópicos que aparecem, por exemplo, no Definições do Inferno, que para mim são a matéria-prima de Esperando Godot, né? Eu tenho uma relação afetiva com Esperando Godot, porque para mim é isso. Esperando Godot para mim é uma peça extremamente otimista, é uma peça extremamente. Eu acho ela muito, enfim, muito. Eu acho ela extremamente utópica, na verdade. E, e aí, essas pequenas flashes utópicos que o Fragmentos de R para mim aparecem, para mim apresenta, né? Não sei, tira um pouco, não é que tira, o caráter distópico tá lá, o livro é, agora só dando um spoilerzinho, ele é angustiante ler os contos do livro, né? Ninguém termina de ler um conto do Definições do Inferno e vai comer uma pizza, beleza, vamos comer uma pizza, tomar uma cerveja. Não dá. Mas no fundo lá existem esses flashzinhos de utopia. Por isso que eu te fiz a pergunta. O que você acha? Você acha que eu estou viajando muito? Ou sou eu que sou um, uma poliana em potencial? É que no meu caso, como eu posso dizer? É difícil explicar para quem não conhece outros textos. Eu vejo isso, mas justamente num outro texto que está em processo. Eu vejo justamente um outro texto que mostra uma situação, ele claramente seria, não vamos entregar ainda coisas que não estão prontas, mas seria um grupo de pessoas numa situação, a gente pode chamar de distópica, mas ali haveria a busca pelas pequenas frestas, assim, pelas pequenas brechas, vamos dizer assim. Tanto é isso, eu posso falar assim, o caso desse livro é um romance. Não sei, eu não sei quando eu terminarei, eu sei que eu demoro muito tempo sempre, mas a epígrafe desse livro já foi escolhida. É um trecho de um livro do Italo Calvino. Nesse trecho, o Italo Calvino fala justamente sobre o inferno. Eu ia falar assim, eu acho, ele fala tentar, é importante saber o que e quem nesse mundo é inferno e o que não é inferno, saber diferenciar, saber reconhecer, abrir espaço e seguir adiante. Então, assim, é tentar achar realmente a brecha para construir alguma outra coisa. O que eu posso dizer assim, é por isso, como eu tenho vários livros na cabeça, para mim essa, vamos dizer assim, essa sua fala, ela se encaixa muito bem nesse outro livro. No Definições eu tenho mais dificuldade. Eu confesso que se você falar em pequenas brechas ali, talvez essa ação conjunta da escada, por exemplo, a gente tem momentos que as pessoas agem coletivamente, então isso pode ser uma brecha. Mas quando eu vejo o conjunto ali, eu confesso que eu tenho dificuldade, assim. Eu mesmo fico desesperançado com o livro, assim. Eu vou terminar, mas não terminar agora, mas eu quero terminar fazendo uma provocação, não só sobre Definições do Inferno, mas um pouco também sobre Fragmentos de R, para falar um pouco da sua literatura. Você chegou a falar aqui nessa nossa conversa de hoje que uma pretensão que você tem é é que o leitor, ao ler os contos, ao ver as ilustrações, ele colabore com uma construção de sentido que é dele, enfim, né? Na literatura contemporânea,
me parece que já está bem estabelecido que o leitor é que completa a construção de sentido numa obra literária, né? E quando eu falo na literatura contemporânea, não é só na literatura contemporânea, é na contemporaneidade. Esse tipo de coisa já está meio que estabelecida para qualquer literatura. Então, hoje em dia, se alguém vai ler Machado de Assis, já está posto que esse leitor vai completar o sentido do que o Machado de Assis quis dizer com, sei lá, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Então, o sentido completo de Memórias Póstumas de Brás Cubas será dado pelo leitor, a ponto de a gente poder afirmar que o Memórias Póstumas de Brás Cubas que eu li do Machado de Assis é diferente do Memórias Póstumas de Brás Cubas que você leu do Machado de Assis, apesar de termos lido o mesmo livro, né, as mesmas palavras, porque essa construção de sentido se dá através do ato de leitura. Ok, isso está estabelecido. Mas a minha provocação não vai nesse lugar, porque senão não teria provocação, você mesmo já disse que é isso. A minha provocação vai a mais além. Porque na pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, eu não, eu proponho algo, eu proponho teoricamente algo que vá além. O leitor não completa somente, aliás, a construção de sentidos para mim não interessa, não importa. Se o leitor vai construir sentido ou não vai construir sentido, se o leitor vai. E isso, para mim, enquanto pesquisador, uma vez que já está estabelecido, para mim, não tem mais o que refletir sobre isso. Não me interessa. Não é que não me interessa no sentido, não me interessa. Não, não me importa porque isso já está estabelecido. Então eu não tenho que refletir sobre isso mais. O que eu proponho, e aí vai a minha provocação, é: o leitor ele não constrói só o sentido, ele constrói as imagens. O escritor ele não dá nem as imagens para o leitor construir sentido. O escritor ele dá alguma coisa que eu vou chamar de pós-metáfora, enfim, né? Mas e quem constrói as imagens, as próprias imagens do texto literário, é o leitor. Então eu estou tirando do autor a prerrogativa de construir, de tecer imagens. O autor não tece imagens. O autor ele é como se ele tecesse buracos negros onde o leitor vai enfiar a cabeça, ver o que tem ali e criar as imagens. E eu falo de buracos negros justamente porque o buraco negro é o vazio total. Então, o autor ele vai tecer esse vazio e convidar o leitor a mergulhar nesse vazio, e o leitor, nesse vazio, vai construir as suas próprias imagens através do quê? Através do que o autor tá tecendo de estruturação desse vazio. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque eu queria que você me falasse se você, como autor, tece vazios, tece imagens, porque veja, eu não estou colocando as definições do inferno e nem o fragmento de R na minha pesquisa. Então, se a sua obra se combina com a minha proposta ou não, é outra coisa. A minha proposta teórica ainda está em desenvolvimento, ainda é um pensamento sobre, é uma hipótese. Não significa que todo lugar vai caber, né? Então, eu quis fazer todo esse preâmbulo para te fazer a seguinte pergunta. Você é um autor e o Definições do Inferno. E aí eu estou falando de Definições do Inferno, mas os fragmentos de R entram um pouco porque eles têm uma estrutura narrativa muito semelhante. Então, você é um escritor que tece vazios e não é temático, isso é proposta de escrita. Você tece esses vazios que eu falei, você tece as imagens, ou você já busca tecer alguns sentidos.
Pensando, bom, primeiro que é uma questão teórica complicada. Eu vou falar como eu interpreto, assim, primeiro, a ideia, eu concordo, assim, a gente sabe que está um pouco estabelecida, a ideia de que o sentido, ou os vários sentidos de uma obra, obviamente eles não são dados única e exclusivamente pelo autor ou pela autora de uma obra. Eu gosto muito dessa ideia de que realmente a partir do momento em que a gente produz um livro, ou um filme, uma música, enfim, ou um trabalho das artes visuais, a partir do momento em que esse trabalho ele está corporificado, existe uma obra, para além de quem a criou, as possibilidades de relação e de sentido, quem criou e o público em geral, eles têm, vamos dizer assim, têm o mesmo peso. Então, a partir do momento em que um livro está pronto, eu vejo como algo distante, vamos dizer assim, eu posso dar uma interpretação para alguns contos, você pode dar outra, leitores e leitoras podem dar outras interpretações, e a partir disso todas são, vou dizer, igualmente válidas, ainda que eu tenha, vou falar uma coisa, eu tenho um certo respeito pelo pessoal da crítica. Não vou dizer que vale mais, mas eu acho que em alguns casos a pessoa que trabalha com crítica literária ou crítica de arte, não vou falar para todo mundo, tem um tipo de leitura um pouco mais minuciosa, mais detalhada, mais paciente. Eu não sei se é uma leitura mais válida, digamos assim, uma interpretação, a pessoa deu o sentido final, mas ela buscou mais detalhes, vamos dizer assim, ela buscou compreender vários elementos daquela obra. Então, no caso da produção de sentido, digamos assim, confesso que eu tenho um respeito por quem trabalha com a crítica, assim. Óbvio que há muitas pessoas que trabalham com a crítica. Então, nesse caso, mas eu concordo, assim, a produção de sentido de uma obra, ela é ampla, é variada e ela não cabe unicamente ao autor e à autora. Esse é o primeiro ponto. No caso da construção, eu vou ser muito sincero, eu sou um pouco, acho que eu já usei esse termo, um pouco megalomaníaco, talvez um pouco, tenho algumas obsessões, eu trabalho e retrabalho. Eu tenho uma questão, para mim, é muito forte, tem um certo, eu não gosto muito desse termo, mas tem um certo controle sobre o que eu faço. Então, eu diria que, para mim, eu me vejo como alguém que pode trabalhar certas imagens, que depois vão ser elaboradas e reelaboradas pelo leitor e pela leitora, cada um à sua maneira, mas eu preciso ter um controle mínimo sobre essas imagens construídas. Se eu fosse usar uma analogia, eu acho que certos textos mais antigos, o autor ou a autora, eles criam um quebra-cabeça, já deixam o quebra-cabeça montado, então alguém vê essa imagem montada do quebra-cabeça e interpreta a imagem. Eu me vejo talvez como um autor que ofereça peças desse quebra-cabeça, que podem ser montadas de diversas maneiras, mas que ainda busca montar minuciosamente cada peça, digamos. E tem um certo, eu vou dizer assim, eu vejo um certo limite de montagens. É como se montasse as peças de um quebra-cabeça que pode ser montado de algumas maneiras. Mas eu não consigo deixar de pensar na ideia de ver e rever e ter um certo controle, vamos dizer, sobre essas imagens. Não sei se isso é um desejo de controle de quem produz obras de arte, um pouco talvez seja, assim. Eu Não, vejo eu como tô alguém te que constrói perguntando. essas imagens, vamos dizer assim. Então, eu tô te perguntando isso porque a gente vai começar aqui. Obviamente, não vamos fazer um debate sobre isso, porque senão isso aqui vai durar mais 3 horas e meia. Mas, por exemplo, né, o Humberto Eco ele tem um princípio de que a interpretação de uma obra, por mais ampla que seja, é delimitado pela própria obra. Então, existe uma delimitação na interpretação de uma obra. Quer dizer, não se pode interpretar qualquer obra de qualquer jeito. Né? A obra não diz tudo. A obra é um universo de imagens, de sentidos, e que, por mais que permita múltiplas interpretações, esse universo de interpretações é como você disse. Você pode montar o quebra-cabeça de diversas formas, mas existe uma limitação nessa montagem. E eu não vou nem entrar aqui no mérito se eu concordo ou discordo do Humberto Eco, pelo seguinte: eu concordo com o princípio, mas discordo do que é que traça esse limite. Né? Porque a gente tem,
E eu estou falando a gente, quem cria, quem critica. Então, a criação literária, a crítica literária e artística, né? A criação artística, a crítica artística, enfim. A gente fala de literária porque a gente está falando de livro. Mas assim, a gente tem realmente uma tendência quase naturalizada de querer ter algum controle sobre os discursos. Sejam nossos, sejam dos outros. Então, se eu sou um criador, se eu sou um escritor, eu quero ter o mínimo de controle sobre o meu discurso. Né? Ah, eu tenho uma intencionalidade, então eu vou querer que o leitor, quando leia o livro, ele vai poder interpretar do jeito que ele quiser. Porém, esse porém já é o limitador. Que eu, enquanto escritor, estou dando. Não é a obra que está dando. Sou eu, enquanto escritor, estou dando. Essa minha intencionalidade se transforma numa limitação. Se eu sou crítico, a limitação também é dada por mim. Então eu fico me perguntando o seguinte: eu concordo em princípio com o que o Humberto Eco diz. Realmente, uma obra, por melhor que ela seja, por mais aberta que ela seja, ela não é ilimitada. Ela não permite uma infinidade de interpretações. Ela vai ter uma limitação. O que eu discordo, e essa é a minha proposta, é a limitação é dada por quem ou pelo quê. Para mim, por mais que Humberto Eco diga que é a própria obra que dá essa limitação, ou ele não soube estruturar direito esse pensamento, ou a gente não consegue lidar direito com esse pensamento que ele estruturou. Porque a gente não deixa a obra limitar. A gente quer sempre limitar. Seja a gente crítico, seja a gente escritor e seja a gente leitor. A gente quer limitar. A gente não se permite mergulhar no universo imponderável da obra. Porque para mim uma obra ela tem que ser, uma obra artística, ela tem que ser por natureza imponderável. Para mim a imponderabilidade é da natureza da arte. Então ela é imponderável. Então a minha proposta teórica, na verdade, que eu estou desenvolvendo é justamente isso. Mergulhemos no universo imponderável da obra e deixemos que ele nos limite e não que nós o limitemos. Nós que eu digo é escritor, autor, crítico e leitor, espectador. Porque o leitor também está contaminado por essa limitação, muitas vezes por essa autolimitação já imposta. Como se houvesse uma limitação prévia, né, digamos assim. Sempre há uma limitação prévia, né? E a proposta que eu faço é. E aí por que eu levantei esse debate aqui nessa conversa? Porque eu li o Fragmentos de R e o Definições do Inferno, mais o Definições do Inferno, porque como eu li agora, onde eu já estou desenvolvendo de maneira mais sistematizada essa reflexão, né? No Fragmentos de R, no ano passado, eu já estava desenvolvendo essa reflexão, mas de maneira menos sistematizada. Agora, como eu estou fazendo doutorado sobre isso, então eu estou sistematizando melhor essas reflexões. E o Definições do Inferno já vem nessa reflexão mais sistematizada. Eu vejo você falando, é porque eu quero controlar, a única coisa que me vem na cabeça é tadinho. Ele não controla nada. Controla nada. Definições do Inferno é uma enxurrada de coisas que você não controla. Né? E seja feliz em não controlar, porque para mim o grande barato de um livro como Definições do Inferno é justamente o fato de ele não ser controlado por ninguém. Assim,
Não, eu concordo com a ideia da imponderabilidade também, porque eu acho que uma obra ela tiver um certo, eu vou usar um termo assim, um certo número limitado de interpretações ou de possibilidades, ela se esgota. Se ela se esgota, então a gente tem que questionar o valor artístico, né, porque a ideia de uma obra de arte é que ela sempre seja aberta a novas interpretações, novas fruições, novas maneiras de vê-la, abordá-la, senti-la. Por isso que algumas permanecem ao longo do tempo. Eu acho que da perspectiva da obra eu concordo, mas assim, da perspectiva de quem cria, e aí eu faço, por isso que eu falei assim, eu sei que é uma palavra complicada, eu particularmente eu não consigo me livrar da necessidade de um esboço, um cronograma. Então, eu estou fazendo um conto, tá? Eu preciso, por exemplo, só para falar assim, o que eu chamo, o que eu falei de necessidade de controle, mas ou de organização e de disciplina também. Quando eu escrevo, por exemplo, um texto mais longo, um romance, eu posso ter um final como um horizonte. Eu sei para onde ele vai se encaminhar. Ele pode se alterar ou não, mas eu consigo escrever os episódios ou as cenas, ou desenvolver esse texto mais extenso ou mais longo. Pelo menos como funciona comigo. Até interessante que a gente pode falar de processo criativo. No caso de um conto ou de um poema, falando no caso do texto narrativo, de um conto, eu já vi que ao longo dos anos, basicamente é o seguinte: se eu sei no momento que eu começo a produzi-lo, veio a ideia, se eu sei como ele termina, o conto sai, digamos assim. Ele funciona. Né? Se eu começo só a escrever um conto e depois eu vou mexer, ele não sai. Ou seja, no caso de um conto, eu já preciso saber para onde ele vai. Talvez isso realmente já seja, a gente pode chamar de controle, mas eu tenho que falar assim, se eu não tiver isso, eu não sei para onde ir, vamos dizer assim. Literalmente, eu me afogo, assim, eu me perco, vamos dizer assim. Um texto mais longo, para mim, permite isso. Permite a gente errar um pouco, digamos assim, se perder um pouco. O romance permite isso. Para mim, um conto, eu não consigo me perder ao longo de um conto, assim. Alguns são muito curtos. Eu reparei depois, até contando, não tem nenhum conto que tenha 8 páginas, por exemplo. Assim, os contos têm no máximo 6 páginas, e às vezes meia página, assim. Porque eu não sei para onde ele vai já desde o início, vamos falar controle ou ordem, disciplina, eu me perco. Então, concordo, mas no meu caso, para a criação, o imponderável, ele me assusta até, assim, ele faria com que eu me perdesse, digamos. Não é só você, não. O imponderável assusta muita gente, mas enfim. A gente não vai continuar essa conversa aqui, porque senão vai ficar. A gente já está aqui há quase uma hora, né? Então, eu queria deixar para você falar, enfim, antes de eu fazer o encerramento, para você falar as últimas palavras que você queira falar sobre definições do inferno. Uma coisa que eu posso falar, então, a gente já falou já falei um pouco da minha busca por trabalhar vários gêneros textuais, por um lado. Mas dentro de cada livro, isso eu acredito que é possível perceber isso no Fragmentos, quero acreditar que é possível perceber isso no Definições também, a busca pela variação, vou chamar variação estilística ou formal, dentro do mesmo livro. Uma coisa que eu já falei do Fragmentos é que havia ali vários estilos literários, vários gêneros textuais. No caso de Definições, eu posso falar que é uma busca pela diversidade também. Então, aqui, se eu falar de maneira mais específica das influências, obviamente são os contistas, tem outra influência do Borges, do Cortázar, do Chekhov, do Edgar Allan Poe, não internacionais, Guimarães Rosa, enfim. Então, a ideia desse livro é que, ainda que ele tenha, posso dizer, um tema, vamos chamar um tema geral, são as situações infernais, novamente a minha ideia é trabalhar com a variedade estilística, variedade de formas. Eu espero que o leitor ou a leitora consiga perceber que alguns textos são, eu vou chamar simplesmente absurdos. Eu vou dar nomes assim, mas de uma maneira arbitrária, assim, por exemplo, vai ter um texto que é uma pequena distopia, vamos chamar assim. Vai ter um texto que ele é mais realista, ele simplesmente apresenta uma situação cotidiana. Vai ter uns textos, dependendo de quem lê, que vai ter uma situação humorada até. Às vezes pode ser um humor um pouco macabro. Alguns textos, para mim, eles estão próximos de uma prosa poética também. Gosto muito da ideia. Alguns textos são. Eu vou dar nomes, assim, mas são definições.
Eu acho que o texto Definições do Inferno eu vou chamar basicamente de um texto experimental. Um texto como Passos, eu vou falar que eu faço uso de uma prosa poética. Texto como Os Ratos, para mim a influência é muito interessante, a ideia de um texto quase surrealista, assim, uma sucessão de imagens, quebra-cabeça que o leitor ou a leitora monta a imagem no final. Um conto como Emergência seria um pequeno conto bem-humorado, digamos assim. Um texto como A Escada seria uma pequena narrativa distópica. Um texto como O Jovem Escritor teria mais um aspecto psicológico e mostrar uma situação absurda. Então, tentar, dentro do gênero conto, produzir de várias maneiras possíveis. Isso porque é uma busca que eu tenho há muito tempo, é tentar trabalhar as várias influências, digamos assim. Então, um texto como Aniversário, ele é bem realista e vou chamar bem psicológico ou intimista, digamos assim. Um texto como O Circo do Futuro já aborda uma questão mais política, mais geral ou global. Então, a ideia é, dentro do mesmo livro, de um mesmo, vamos chamar, gênero, tentar trabalhar a diversidade. Isso é uma busca que eu tenho em todos os livros. Isso está no Fragmentos, quero acreditar que está presente no Definições, em outros romances, nas novelas, nos ensaios e na poesia. Assim, a ideia da busca pela diversidade ou pluralidade. E aí é importante citar, alguns textos são ensaísticos, né? Tem alguns prólogos aqui, não são propriamente narrativos. Então, tem prosa poética, tem texto mais narrativo, tem texto com caráter puramente ensaístico, texto experimental. O último, propriamente, isto não é um conto, é um outro experimento também, uma espécie de diálogo com o leitor ou a leitora, uma conversa feita de tendo formulário, questionário. A ideia é trabalhar essa diversidade também, assim. Então, nesse livro, no anterior e nos outros que virão ainda. Eu na Essa verdade não entrei nesse mérito nessa conversa sobre cada um dos contos para não dar muitos spoilers, né? Mas assim, a gente pode, por exemplo, né, sei lá, fazendo relações. A gente pode relacionar, por exemplo, o Circo do Futuro com o Artista da Fome do Kafka. A gente pode relacionar os ratos com o Valentine do Kafka também. É, enfim, a gente pode fazer uma série de associações, né? O aniversário tem um conto da Clarice, um conto da Clarice Lispector que fala sobre uma festa de aniversário, enfim. A gente pode fazer uma série de referências em cada um dos contos, que podem ter sido referências é, é, inconscientes ou conscientes. Aí é com você que escreveu, né? A gente leitor faz as referências, né? Se você estava pensando nisso, né? Que uma vez um aluno me perguntou sobre Romeu e Julieta, uma coisa que a gente detectou no texto de Romeu e Julieta lá. E aí o rapaz perguntou, mas professor, será que Shakespeare pensou nisso? Eu falei, olha, meu querido, se Shakespeare fez de propósito ou foi sem querer, é o que menos importa. O que importa é que está aqui. Se ele fez de propósito, ele é um gênio por ter conseguido construir propositadamente isso. Se ele fez sem querer, ele é um gênio que conseguiu ter a iluminação para fazer isso sem querer. Então, de qualquer jeito. de qualquer jeito, foi genial. Por quê? Porque a genialidade não está em Shakespeare, a genialidade está naquilo que está ali. Né? Eu acho que isso que é um pouco que as pessoas precisam entender. A genialidade da arte não está no artista. Está na obra, Está né? Tá naquilo que o artista conseguiu realizar naquele momento. E que ele não vai realizar na carreira dele inteirinha. Né? Nem tudo que Shakespeare fez é genial. Nem tudo que Machado de Assis fez é genial. Né? Existem coisas que são muito maravilhosas, existem coisas que são mais ou menos maravilhosas. Né? Obviamente, eu Machado de Assis, quer dizer, eu não sei, eu não conheço a obra completa do Machado de Assis para dizer que ele fez coisa ruim. Shakespeare, eu posso dizer com propriedade que ele escreveu peça ruim. E é importante, só para sublinhar esse ponto, a gente aprende a diferenciar as características de uma obra da intencionalidade de quem a criou. No fundo, às vezes a pessoa buscava produzir uma coisa grandiosa e o resultado, sejamos sinceros, às vezes é medíocre. Às vezes a pessoa produz de uma maneira despretensiosa,
Para mim, um dos melhores casos na literatura é o Fernando Pessoa, que devia escrever, às vezes pegava um papel de pão, estava com insônia, e lá escrevia umas pequenas obras-primas ali, assim, às vezes ele não pensava em escrever alguns dos maiores poemas da língua portuguesa, mas ele escrevia. Então, assim, eu não sei se tinha em todos os momentos a intencionalidade. A gente Uhum. sabe que Fernando Pessoa escrevia, bom, enfim, é outro caso, né, de genialidade, mas diferenciar também a intencionalidade do resultado, né? Então, pensou ou não pensou nisso? Olha, vamos olhar agora para a obra e ver até que ponto ela realmente tem ou não tem certas características, ela é válida, é genial ou não, ou é passível de várias interpretações, assim. É, É isso. E por falar em obra, Definições do Inferno, do Rafael Molinari. Quem quiser adquirir o livro, é só ir lá no site da Editora Literação, tá lá na nossa vitrine de livros, tanto Definições do Inferno como Fragmentos de R. Pode pedir que a gente manda para qualquer lugar do Brasil. E é isso, gente. Rafael, eu queria te agradecer mais uma vez por esse papo, mais de 1 hora de conversa aqui. E se deixar, a gente vara 3 dias aqui conversando. Aí não dá. Aí não há equipamento que aguente. Mas eu queria te agradecer mais uma vez a conversa. E é isso. Quem tiver afim, Definições do Inferno, um livro de contos de Rafael Molinari. Maravilhoso, muito bacana. E é isso. Se despede aí da galera, Rafael, e eu já me despeço aqui. Antes de mais nada, para você encerrar a nossa conversa de hoje, tá bom? Valeu, gente. Bom, eu agradeço de novo o convite, agradeço a confiança na publicação de mais um livro. Bom, e a quem nos assistiu, fica um agradecimento também, espero que tenham aproveitado a conversa, tenham sentido interessados em adquirir também esse livro. Podemos garantir que vale a pena, gente, tá? Adquiram o livro Definições do Inferno, façam uma ótima leitura e agradeço a todas e a todos que nos acompanharam nessa conversa. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.